Bom dia na paz do Senhor Jesus, essa paz maravilhosa. Bom dia, querido, bom dia, amado do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o tempo do fim. Nós vamos falar hoje na parte 1, o tempo do fim. Amém? Aleluia, o tempo do fim. A plenitude dos tempos para cada era, como foi no tempo de Noé, no tempo de Ló, no tempo de Jesus, no tempo de Abraão. Aleluia, Gálatas 4:4. Agora é o nosso tempo. Amém? Meu amado, quero te pedir, no nome de Jesus Cristo, para que veja esse vídeo até o fim. E no fim você deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, diga alguma coisa ao seu irmão aqui. Aleluia, se tem alguma dúvida, pergunte. Aleluia, se quer dizer algo, diga, eu responderei no nome de Jesus. Amém? Quando você abre o Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 24, o início é o Senhor Jesus ensinando a seus discípulos sobre os sinais que antecedem a sua volta, que antecede o momento do arrebatamento, o momento do resgate da igreja. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículo do 1 ao versículo 14. Leiam, por favor, várias vezes esse texto e veja que de todos estes sinais, o que mais devemos temer é o engano. A palavra já diz, ele vem sutilmente disfarçado de gente boa, amorosa, caridosa. Veja o que Paulo fala aos crentes, aos cristãos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se desfigura em anjo de luz. Gostei dessa versão. Se desfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, ou da justiça.
o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo escreve aos Tessalonicenses, alertando também sobre o engano. E veja que todos esses alertas são como sinais para o fim dos tempos. Não é o fim do mundo ainda. É o fim de uma era prevista para que a igreja exista, até que seja esta arrebatada. Só haverá uma igreja. De Abel até a morte daqueles que morreram antes de Jesus, são os amigos de Deus. De Cristo ressuscitado, o primeiro mártir Estevão, que nós não sabemos quantos morreram, quantos cristãos verdadeiros morreram desde a morte de Cristo até Estevão, mas nós temos como base a morte de Estevão como mártir da igreja. Até o dia do arrebatamento, aqueles que fazem parte serão igreja. Depois do arrebatamento, aqueles que sobrarem não serão igreja. Ainda que durante o período da grande tribulação, eles vão chamar de igreja remanescentes, mas eles não serão igreja. Depois do arrebatamento, aqueles que sobrarem serão, se morrerem, serão chamados mártires da grande tribulação. Se viverem, entrarão no milênio. Pertencerão àqueles que fazem parte do milênio. Serão as pessoas que se arrependerem e crerem no Evangelho verdadeiramente. Aí então eles vão lutar por suas vidas, contra o anticristo cruel, contra o falso profeta, contra aqueles que receberem a marca do anticristo. Os que morrerem serão os mártires da grande tribulação, e os que não morrerem e não aceitarem a marca da besta entrarão no milênio. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todo e o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O mistério da injustiça já opera, meu amado. Ele está operando. E o que ele quer é enganar, levar as pessoas ao engano, à mentira. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do fim. Um tempo, amado, que ou você se desperta e levanta e faz a obra como deve ser feita, com arrependimento sincero, você será enganado, iludido e conduzido pelo pecado, pela morte, e o seu destino é o inferno. Mas você, tendo arrependimento sincero, foi comprado pelo sangue de Jesus, e nada, nem ninguém pode tirar a tua salvação. O tempo do fim. O tempo do fim. Amanhã eu estarei falando sobre a segunda parte, o tempo do fim. Quero pedir de coração, pedir um favor grande. Veja esse vídeo até o fim. Depois você curta, deixe o seu like, o seu joinha, seu me gusta. Comente, compartilhe, faça desse vídeo um instrumento de evangelização. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua família. Até amanhã, no nome de Jesus.